Jerusalém, Pilatos, todo o sinédrio reunido, tudo estava preparado para a festa, a principal delas. E nós vivenciamos que Jesus se reúne com seus discípulos, e ali eles têm a oportunidade de vivenciar a última ceia, naquele momento e naquela fase da trajetória. Jesus então passa pelo discurso da despedida. Jesus passa também pelo Getsemane. Depois do Getsemane está lhe esperando a prisão. A prisão de Jesus lhe remota até a figura de Anás. Anás não era mais um sumo sacerdote, mas tinha muita influência por ser o ex. De Anás, Jesus é levado para Caifás. De Caifás ele é levado para Pilatos. De Pilatos levam ele para Herodes. De Herodes retorna ele para Pilatos. E Pilatos está diante daquele que seria logo a seguir julgado. Como governador daquela província, ele teve a oportunidade de ouvir qual era a acusação. Eu estou falando como advogado, estou falando como servo, como pecador, talvez o principal aqui nessa noite, que esse Nazareno que foi crucificado, ele passou por algumas etapas, e eu quero me ater aqui às questões jurídicas das etapas pela qual ele passou. Todos nós sabemos que para que alguém seja condenado, esse alguém precisa de uma acusação. Segundo, esse alguém precisa de uma defesa. Terceiro, esse alguém precisa de um julgamento imparcial. Quarto, esse julgamento ele precisa ter tempo, dar uma oportunidade para que pessoas sejam ouvidas. E depois do seu julgamento ele tem o direito de recorrer. Nenhuma dessas etapas foi observada na situação de Jesus. Eu, como advogado, eu analisei todos os critérios que estão no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu posso lhes afirmar categoricamente que Jesus passou por 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa do julgamento religioso perante o sinédrio. A segunda etapa foi a etapa do julgamento civil perante Pilatos. E a terceira etapa foi o julgamento divino perante Deus. Em todas essas etapas, principalmente nas 2 primeiras, nós vamos vivenciar que Jesus ele não teve um advogado. Estamos diante de um julgamento onde o réu não tem um advogado. O réu só tem a acusação. Qual é a acusação, doutor? Primeira acusação, primeiro julgamento, blasfêmia. O que é blasfêmia? A palavra blasfêmia no original do grego significa atentar contra a divindade do nome de Deus, deturpar o nome de Deus, deturpar a história de Deus. No primeiro estágio do julgamento ele é acusado de ser blasfemo. No segundo estágio, perante Pilatos, ele é acusado de promover dissensão entre o povo, de atentar contra César. E na terceira fase do julgamento, ele é apresentado diante de Deus como maldito. Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, vai dizer: ele foi considerado maldito. Ele foi pregado num madeiro. Quem era pregado no madeiro, pela lógica da lei de Moisés, era maldito, não era para ser considerado. Tão verdade que ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ali está acontecendo a terceira etapa do julgamento. Mas antes dessa terceira etapa, ele passou por 2 etapas. Na primeira etapa, ele é acusado de ser blasfemo. Qual a base da denúncia? Qual o fundamento da denúncia? Ele olhou para o templo e disse que vai destruir, levantar em 3 dias. Alguém disse: em nome de Deus ele perdoa pecados. Alguém se apresenta e diz: da presença do sinédrio, alguém olha para ele e diz: esse aí, ele se auto-intitula
A importância de um advogado na vida de uma pessoa. João escreve e diz: filhos, não pequeis, vírgula, mas se alguém vier a pecar, lembra-te que tem um advogado. Jesus, ele sabe qual é a importância de um advogado, porque ele não teve direito de defesa, e eles queriam condená-lo. Por quê? Qual o motivo? Inveja. Queriam açoitá-lo, queriam esbofetá-lo, queriam levar ele até o madeiro. Mas o povo de Israel estava sob a jurisdição romana, e sob a jurisdição romana eles não tinham poder de executar aquela sentença. Eles dependiam da assinatura de alguém com a autoridade de César, e esse alguém era Pilatos. Esses 3 estágios do julgamento de Jesus representam as 3 etapas da igreja na face da terra. E eu teria que ter 1 hora para falar sobre esse assunto, mas outra oportunidade eu vou falar. Essas 3 etapas da história de Jesus. A primeira etapa, ele é julgado perante os religiosos, e perante os religiosos eles acusam ele de blasfêmia. Se você pegar Micha, o que é a Micha? Micha é o instrumento que orienta o povo à época, o povo judeu à época. Se você pegar Micha, a Torá, quando alguém era acusado era necessário de 2 testemunhas. Jesus não teve esse direito. Foram apresentadas algumas testemunhas, mas essas testemunhas não tinham julgamento, uma palavra consistente. Pela lógica. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela lógica, a primeira etapa era a etapa da acusação. Quando ele sai da casa, foi na casa, não foi no sinédrio. Quando ele sai da casa de Anás, leva ele para a casa de Caifás. Todas as 2 eram mansões. Isso é um tema para outra mensagem. Quando ele chega na casa de Caifás, Caifás inverte a ordem do julgamento. Qual é a ordem do julgamento? Eu falo como advogado. Primeiro, testemunho de acusação. Segundo, testemunho de defesa. Terceiro, é o interrogatório. E para prejudicá-lo, tanto Anás como Caifás colhe o primeiro interrogatório para depois apresentar as testemunhas. Por quê? Porque eles queriam matá-lo. Depois pesquise na sua casa. Essa cópia da sentença está no Museu da Espanha, assinada por Pôncio Pilatos. É uma cópia fidedigna do que ele teve que passar por causa dessa igreja, por causa da nossa vida e por causa da nossa história. Ele não teve a oportunidade de se defender, ele não teve a oportunidade de abrir a sua boca. Todas as leis foram quebradas ali, todas as etapas foram fulminadas ali, todos os predicativos foram relevados ali. E ele tem a oportunidade agora de estar diante daqueles seus acusadores. Ele está diante de uma madrugada, e madrugada não é hora de julgamento também. Se eu fosse